Olá, pessoal. Estamos começando mais um Pod Saúde Podcast. Queremos agradecer aos nossos apoiadores: Eclac Viagens, Banco Sicoob, Casa Simone Interiores e a Action Day. Ninguém duvida como a tecnologia tem facilitado os nossos dias e como tem melhorado a nossa qualidade de vida. O nosso celular, por exemplo, a um toque, podemos ter informações do mundo quase em tempo real. Podemos conversar com pessoas distantes em outros continentes, podemos acessar as nossas contas bancárias, resolver inúmeros problemas, podemos assistir um filme, assistir um podcast. Mas será que não estamos gastando tempo demasiado nessas telas? E quando a situação se refere a adolescentes e crianças, fica pior ainda. A maioria dos nossos adolescentes acima de 10 anos, na verdade, 90% deles já tem um aparelho celular e a média de uso deles é de 5 horas por dia. E quase todos, no mínimo, uma rede social, eles já participam de uma rede social. Então, o que será que está acontecendo com o cérebro desses nossos jovens? E devido à importância desse assunto, a gente convidou o psiquiatra Jordano Compete, especialista em psiquiatria da infância e da adolescência. E daí, Jordano? Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. E eu queria te perguntar, está havendo um sequestro desse tempo tão importante da adolescência e da infância das nossas crianças por uso desses aparelhos celulares? Certo. Primeiro, eu quero agradecer o convite para participar do podcast. E podemos dizer assim, que no momento que tem consequências negativas, o uso excessivo da internet, dos jogos, enfim, né, podemos dizer que há um certo sequestro, né? Pelo menos para algumas crianças e adolescentes, a gente já sabe hoje que há prejuízos significativos em relação à saúde mental, né, aos comportamentos, ao desempenho. Então, a gente pode dizer que sim, que há um certo sequestro da infância e da adolescência quando nós consideramos os resultados negativos do uso excessivo. Eles ficam dependentes daquele clique, daquela curtida, daquela interação de pessoas que muitas vezes nem conhecem, e aquilo gera uma ansiedade, gera uma irritação por conta de dopamina, por conta de vício mesmo? Na verdade, assim, tudo que dá prazer pode viciar, né? Eu sempre digo, né? A Gabriela, que é nutricionista, não vê ninguém viciado em alface, né? Então, a gente vicia no que dá prazer, né? No que ativa os nossos sistemas, os nossos circuitos de recompensa. E a internet, e as redes sociais, e os vídeos, e os jogos online ativam esses circuitos de recompensa, né? Que envolve a dopamina, envolve os gânglios da base, uma série de estruturas cerebrais que estão envolvidas nisso. E certamente eles podem causar dependência, né? Não é todo mundo que usa que vai ter dependência, mas existe essa possibilidade, porque ele funciona mais ou menos como as drogas, né? Ativando, como o chocolate, alguém que é viciado em chocolate. Que ativa uma né? química Que cerebral. ativa uma química de prazer imediato, né? Como quem usa uma droga, quem usa uma cocaína. Então, é possível, sim, gerar comportamentos de dependência. Não é todo mundo, evidentemente, mas existe essa possibilidade. Tu falou agora da dopamina, eu terminei de ler agora há pouco tempo aquele livro Nação Dopamina, e a gente consegue colocar isso no nosso dia a dia, o que eles falam ali desse efeito da dopamina ser a curto prazo. E muitas vezes a gente é exposto novamente àquilo ali que nos liberou essa dopamina, que nos deu aquela sensação de prazer e não tem o mesmo prazer. Eu acredito que nas telas acontecem isso, que as primeiras exposições tu fica satisfeito por pouco tempo e depois tu precisa de mais tempo para ficar com a mesma satisfação. Eu percebo até nos vídeos o quanto mudou os vídeos no Instagram ou no TikTok. Hoje em dia já tem 2 vídeos por vídeo. Um vídeo em cima e um vídeo embaixo. Então, é um super estímulo que eu não sei aonde que vai parar isso, né? A gente está vendo agora, porque é uma coisa relativamente nova, né? Então, assim, esses estudos de longo prazo, que precisam 10 anos, que tem que acompanhar crianças até o início da vida adulta, ainda não tem, né? Tem alguns estudos já sobre o tema, mas nada assim que acompanhe por tanto tempo. Mas o conceito que tu colocou aí é o conceito de tolerância,
né, em que nós precisamos doses cada vez maiores daquela droga para obter a mesma satisfação, né? Então, ou vai ser tempo maior, ou vídeos mais intensos, né, ou vídeos mais chamativos, ou cada vez mais vídeos rápidos que não exigem uma atenção mais prolongada. Então, sem dúvida nenhuma, dentro de um conceito de dependência, uma delas é a tolerância, né, que é tu precisar cada vez mais para ter o mesmo prazer. E esses, por exemplo, os jogos, assim, esses jogos do Tigrinho ou jogos de videogame, porque a gente está falando de celular, porque o celular está mais à mão, mas é computador, às vezes ficar maratonando uma série na Netflix, tudo isso acaba estimulando. Esses jogos, assim, a gente não consegue entender esse tão rápido para viciar, porque às vezes assim, parece inacreditável que a pessoa fique viciada. Às vezes, famílias vão à ruína financeira por conta de vício de jogos. É inacreditável que é tão rápido isso. Não, o jogo, aí entra uma outra questão, que não é tão comum no adolescente, né? Na criança não acontece, no adolescente não é comum, que é o vício no jogo, né? E, antigamente, para nós jogarmos, tínhamos que ir até o cassino, né? Tinha que viajar lá para Ribeira, para não sei aonde, lá onde tinha um cassino, né? Então, tem um histórico de viciados em jogos, mas era uma coisa que exigia que se saísse de casa, né? Tinha também o bingo. Às vezes, as casas de bingo tinham... pessoas mais idosas. Mas tinha esses caça-níqueis, às vezes escondidos, né? Então, o vício em jogo é um diagnóstico, né? Já bem estabelecido. Só que agora ficou muito mais fácil, né? Porque aí o tigrinho e esses jogos estão ali na palma da nossa mão. Mas tu diz jogos com essa recompensa financeira. Aí é com a questão financeira, Sim. né? Porque tem o que mais assim vicia é o chamado reforço intermitente, quando tu não reforça sempre, né? Tu imagina assim que alguém, uma pomba lá, um ratinho, ele aperta numa tecla, num degrau e recebe uma recompensa, uma comida, né? E ele recebe sempre. Depois quando ele passa a não receber mais, aquele comportamento se extingue rapidamente, porque ele deixou de receber. Agora, se ele aperta na tecla, às vezes sai comida e às vezes não sai, isso é reforço intermitente. E aí, como ele sabe que não é sempre que sai, esse comportamento é muito mais difícil de se extinguir. Então, ele fica ali apertando na tecla até conseguir, não poder mais, realmente. até conseguir. Ou chega um ponto que ele vai desistir. E o jogo ele é preparado de tal forma para dar esse reforço intermitente, né? Então, a pessoa geralmente ganha mais no início, né? E aí vai se estimulando e vai criando um vício. E esses jogos... E tem pessoas muito endividadas. Eu atendi aqui em Cruz Alta, que é uma cidade pequena, pessoas que devendo 1 milhão, né? 500 mil reais, pessoas que sem recursos financeiros devendo 60 mil, 100 mil, do vício no jogo. Né? Porque ele está lá de noite, às vezes, no trabalho. É muito fácil, né? E está ali com o celular, ou a esposa está dormindo, ele vai lá e joga. Tem mulheres viciadas também. E esses jogos, os videogames? Existe uma criança na internet que estava berrando, gritando, assim, descontrolada, porque o pai tinha tirado o videogame. Então, tu via que estava uma criança, assim, sem controle nenhum, desesperada. Era uma coisa física. Leva esse vício, o que os pais podem fazer para não deixar chegar nesse estado? Vicia também. Assim como os jogos do Tigrinho, o cassino online, né? O jogo também vicia, porque ele está liberando adrenalina. E também tem um reforço intermitente, porque ele às vezes ganha, às vezes perde, tem que subir de nível, né? Então, é um desafio constante, uma coisa que chama muito atenção, que libera dopamina, né? Dá muito prazer. Então, cria essa dependência. E aí o que tu está falando é outro conceito de dependência. A Gabriela tinha falado da tolerância, tu está falando da abstinência, né? Em que quando tu é retirado aquela droga ou aquela substância ou aquele comportamento que tu é viciado, tu apresenta sinais de abstinência. Irritação, ansiedade, raiva, agitação, insônia, são sintomas de que tu está dependente, não está mais recebendo aquela gratificação, e aí tu começa a apresentar sinais de abstinência. Né? E esse é o momento de procurar um profissional, que na verdade acho que já deveria ter sido antes, mas como que funciona o tratamento de uma criança? A gente está tentando voltar esse episódio mais na fase infanto-juvenil. Como que seria o início desse tratamento? O que precisa os pais estarem atentos observando isso em casa? Na verdade, assim,
eu acho que a grande maioria das crianças que têm essa dependência, esse vício, não buscam, os pais não buscam ajuda, ou por não se darem conta, ou acharem que não é demais, né? Mas, assim, a questão de buscar ajuda começa pelas consequências negativas, né? Então, uma das coisas mais comuns que a gente vê é a privação de sono, em que a criança está com aquele estímulo até 10 horas, 11 horas, e o cérebro está muito ativo. Aí, quando deita, não consegue dormir, né? Ou dorme, mas tem que levantar cedo para ir na escola. Então, hoje eu atendi uma menina que ela dormia 6 horas, né, por noite e, obviamente, sentia sono na escola. Então, muitos dos sintomas do TDAH, do déficit de atenção, podem ser sintomas de outros, não um Nem TDAH é verdadeiro, TDAH. mas um déficit de atenção, uma privação de sono, por exemplo, né? Então, assim, a criança começa a ter privação de sono, sintomas de abstinência, queda no rendimento escolar, isolamento social, né? E aí já aumento de peso, que está muito associado com esse aumento dos jogos, né, da dependência online. Então, tem várias consequências negativas. E aí os pais já Porque acham aí- que é TDAH. não, às vezes sim, às vezes não, né? Mas ele pode simular um TDAH se tu está privado de sono. E também ele pode simular um TDAH quando tu tem uma hiperestimulação, né? E aí tu tem que ir para a aula. E a aula é chata, a aula é monótona. Não tem nada daquela vibração, aquele Daquela êxtase do dopamina jogo. Então, aí, das redes. tu não consegue mais ter prazer ou ter o chamado span atencional, que é o tempo de atenção, adequado, porque tu só consegue manter a atenção em coisas muito estimulantes, né? Então, algumas crianças vão ter sintomas, não, tu vai verificar o histórico, não tem TDAH, mas estão desenvolvendo sintomas semelhantes ao TDAH, devido a esse abuso, né, esse excesso das telas. Tu falou da obesidade, o excesso de exposição a telas é um dos pilares do aumento da obesidade nos últimos anos, né? Hoje já são mais de 3 milhões de crianças menores de 10 anos que estão classificadas com um grau de obesidade. E não é só pelo fato de tu ficar muito tempo parado, que acho que com certeza propiciou, né, o uso das telas ficarem mais sedentários, mas também a falta de atenção nas refeições. Então, o celular está em todos os momentos do dia. Tu está comendo com o celular na mão, está comendo vendo uma televisão. Isso aí diminui muito a percepção de saciedade que o indivíduo está tendo. Não só as crianças, né? A gente está falando de criança aqui, mas isso com certeza acontece conosco, acontece com adultos. E é indispensável aquele momento de atenção no que tu está consumindo para te realmente ter uma sensação de saciedade. Começa pelos olhos, né? Pela consciência alimentar. Tu recebe também pacientes que estão nesse grau de obesidade e que também precisam desse ajuste em relação a telas e obesidade? Existe os dados são bem evidentes, né? Porque se fala muito em tela e autismo, TDAH, depressão, ansiedade, mas os dados mais concretos é sobre o efeito negativo sobre o sono, né? E essa questão da obesidade. E aí entra um segundo fator que muitas pessoas desconhecem, que uma doença que está altamente associada com a obesidade é o TDAH, né? Primeiro porque uma pessoa hiperativa, ela tem que descarregar aquela hiperatividade dela. E ela vai descarregar, por exemplo, roendo unha, ou fumando, ou arrancando cabelo, mas muitas vezes é comendo, né? Então, vai ali, pega uma coisinha, depois pega outra, é o beliscamento, né? E também o comer por impulso, porque o TDAH, as pessoas que têm TDAH são mais impulsivas. Então, vê ali um brigadeiro, pega e come, não pensou se quer, se não quer, se está com fome, se não está com fome. Então, nós vamos ver muita obesidade como tendo um diagnóstico de base do TDAH, isso é muito frequente. Agora, o TDAH também está associado não só como uma possível consequência do uso de telas, mas também como uma causa, né? Então, muitas vezes a pessoa tem um diagnóstico de base no TDAH e isso leva ela a buscar mais estímulo, dopamina, que pode ser comendo e pode ser vendo a internet, né? Então, aí tu junta as duas coisas, o sedentarismo, a falta de consciência no comer, o comer inconsciente, né? E é um ciclo, né? Porque daí tu um círculo vicioso. Tá usando muitas telas, tu tem uma privação do sono, a privação de sono te dá uma sensação de fome maior durante o dia seguinte. Ela desregula faz o isolamento social, grelina, daí né? tu não sabe se o isolamento social é do TDAH ou ela se isolou por conta de ficar mais tempo nas telas.
eu noto muito nos jovens que eles têm... É muito falado o fator tédio, né? Que as crianças precisam ter tédio, que é o momento que a gente pensa, é o momento de reflexão. E eles não gostam mais de ficar parados. Assim, eles precisam ter sempre uma atividade, eles precisam sempre estar fazendo alguma coisa. Isso está aumentando muito a ansiedade desses jovens, crianças, porque eles não aceitam mais. Assim, eles precisam ter 1000 coisas para fazer, e se não estão. Se eles, aí parece que os pais dão o celular tipo para não se incomodar, fica no celular. O tédio não é ansiedade, né? O tédio é uma sensação de falta de estímulo, de não ter o que fazer, que obviamente aumenta se tu é hiperestimulado com alguma coisa, como os jogos, e depois tu não tem esse jogo, ou tu não tem o celular. Já passa a ser até um sintoma de abstinência, muitas vezes, né? Então, mas nesses jogos tem uma coisa bidirecional, ou seja, algumas doenças psiquiátricas aumentam o risco do vício em telas, né? Mas o vício em telas pode desencadear ou piorar doenças psiquiátricas, principalmente isso, depressão, ansiedade, problemas com sono, TDAH, né? Queda do desempenho escolar, isolamento social, irritabilidade, aí tem vários sintomas. Né? Difícil o diagnóstico. Quem que vem primeiro? Aí tem que fazer a história, né? Que é geralmente com a história, né? Vendo a infância, como é que evoluiu, quando começou, tu consegue ter uma ideia, né? Mas às vezes tem as duas coisas, um piorando o outro, como tu colocou, um círculo vicioso que precisa ser interrompido. Né? E tem casos que precisa de uso de medicação em jovens para segurar o avanço desse vício, que já está prejudicando na escola, prejudicando as relações sociais, prejudicando o meio familiar. E deixa eu complementar a tua pergunta. E esse caso tem essa medicação? Essa medicação, ela te dá essa sensação de prazer que o jogo daria e daí por isso não procura tanto? Como é que funcionaria? Depende. Ele é bem assim, ó, nem sempre tu vai usar remédio, né? Então isso vai ter que ver a avaliação, vamos supor. Aí vai ser cada caso, né? Será que essa criança está em depressão? Né? Às vezes é uma coisa simples, a criança precisa dormir cedo e não consegue dormir cedo, porque acostumou a dormir meia-noite, 1 hora, 2. Aí tu vai precisar usar um remédio para dormir por um tempo limitado, até que o relógio biológico dela volte ao normal. Né? Tem crianças que têm inversão do ciclo, principalmente quando estudam de tarde. Né? Então, às vezes vão dormir, adolescentes principalmente, 3, 4 horas até o meio-dia. Né? Então, isso aí desregula toda a biologia. Então, se uma criança tem TDAH, por exemplo, né, e usa muita tela, os remédios para o TDAH realmente aumentam a dopamina, que são os estimulantes. Né? Então, eles repõem essa dopamina, mas o objetivo não é isso, é tratar o TDAH. Né? Agora, muitas vezes vai ser sem remédio, né, e outras vezes vão ser outros remédios. Por exemplo, se uma criança está viciada em tela, mas tem claramente uma fobia social, por exemplo, né? Uma ansiedade social, um quadro depressivo. Então, a medicação vai depender muito do que tu encontra ali e das patologias associadas com a dependência, né? A dependência de telas. A Gisele comentou ali, vamos falar de tempo, tá? Porque a gente está falando, tempo de tela, mas a Gisele comentou ali que a média brasileiro atingiu a marca de 5 horas diárias de uso. Tá, eu até nem achei tanto, porque 5 horas, vamos combinar. Mas se tu tirar 8 horas de sono. Fui olhar no meu... Olha no teu celular ali, quantas horas de telas tu tem. É difícil ficar com menos de 5. Depende de como é usado. Exato, né? também uma como coisa que é tu tá usado. no banco, tu tá falando com as pessoas, tu com certeza, a gente usa para trabalho também. Outra coisa é tu tá só ali na rede social rolando. No jogo. Mas então, para criança, adolescente, quantas horas de tela seria saudável ainda? Existe um tempo saudável? Na verdade, tem umas diretrizes, né? Mas o problema, assim, como é que é usada essa tela? Porque a quantidade, por exemplo, em drogas, em dependência química, tu não considera, não tem nenhuma diretriz, a quantidade que tu usa. Né? Nas diretrizes não está quanto eu uso de cocaína ou quanto eu uso de álcool. Está, assim, as consequências que a droga tem na tua vida. Então, pode uma pessoa beber todos os dias e não ter abstinência, não ter tolerância e não ter nenhuma consequência negativa. E pode uma pessoa beber uma vez por mês e sempre que bebe dá problema, quebra coisas, arruma problema em casa. Então, essa pessoa tem um problema. Né? Então, tanto que hoje se diz não se usa mais dependência, se usa transtorno de uso de substâncias, né? Em que tu tem um transtorno
pelo uso da substância. Então, na internet é a mesma coisa. Se essa criança ou esse adolescente está se isolando, está entrando em depressão, baixou as notas, não tem amigos, né? Ou está muito irritado, ou tem abstinência, tu está tendo um problema, né? Então, não se tem uma definição clara de horas. Mas você recomenda o seguinte, até 2 anos seria 0. Né? 2 anos, 0. Tá. De 2 a 5, uma média de talvez 2 horas. Mas também aí vale o tipo de conteúdo. Exato. Porque se tu pega uma tela para uma criança e diz assim, que letra é essa? Né? Que cor é essa? E esse quadrado? E isso aqui? E esse jogo? É uma coisa. Outra coisa, ela está passiva assistindo um vídeo que ela não interage. Né? Então, as horas também tem que ver como é que são usadas. E depois, na idade escolar, 3, 4 horas, adolescente, 4, também não está tão fora os 5, né? No dia de hoje, porque tudo está ali. Exato. O problema é como é que ele está usando essas 5 horas. Eu fui olhar o meu aqui, agora 2 da tarde, eu usei 2 horas e meia. Até que usei Eu não pouco sei hoje. quantos. Normalmente eu Mas uso mais. o que eu acho é que os pais estão meio perdidos, né? Claro. Porque às vezes tu convida um filho, vamos olhar um filme, eu noto que os adolescentes eles não têm mais paciência de ficar, às vezes, 2 horas assistindo um filme. E eu estava lendo essa semana que já tem filmes que eles já são feitos, programados para te poder assistir usando o celular junto. E que eles já estão fazendo os filmes com essa dinâmica. Porque tem vendo que muita o público ação, quer isso. muito Tá mudando, movimento, muita cor para envolver. Porque se tu for olhar um filme antigo, ele parece monótono, ele é lento, com falas longas. E os filmes hoje são tudo... E tu sabe que eu assisti com a minha sobrinha, que tem 4 anos, o filme aquele Troll, e antes do filme me chamou a atenção que eles têm um aviso. Esse filme tem muitas cenas de estímulo, de cor e de áudio, porque realmente é um filme muito rápido, colorido e tudo. E eles anunciam antes que é um filme que tem esse perfil. Como está mudando? Tanto é que hoje o que está pegando as crianças e adolescentes são os vídeos rápidos, né? Nós estávamos falando no início e aqui. aquilo ali de ficar passando que não tem fim. Não tem Então, chegam pacientes adultos que têm TDAH e que eles dizem assim, pois eu fico olhando os vídeos, quero olhar ali um vídeo, 1 minuto, mas daí eu fico fazendo o scroll aquele, passando, e fico 1 hora, 1h30, 2 horas, vendo vídeo curto que não traz absolutamente nada para a pessoa. E não percebeu nem que passou aquela E ele vai ver depois, ali. né? E Na hora se ele está tem ali um anestesiado vídeo, por aquilo ali. E se tem um vídeo um pouco maior, já acha comprido demais Já e não passa. assiste. E não assiste, Esses dias exatamente. eu peguei minha assiste. filha assistindo série, aquela parte assim mais lenta, dá uma passadinha. Não tem E paciência até- de esperar passar E até aquela parte música mais tu vai lenta. ver. Né? Que no nosso tempo a gente ouvia música, tal, queria ouvir de novo. Às vezes eles hoje ouvem um pedaço e mudam, não porque está ruim, mas porque ele já escutou e a segunda parte vai repetir a primeira. Então já passa para outra música. Já está escutado. Já está escutado. Hein, Jordano, uma pergunta mais pessoal agora, então. Casa de ferreiro, espeto de pau ou não? Lá na tua casa tu controla mais esse tempo de tela? Na verdade, assim... Como é que é com as tuas filhas? O Jordano tem 2 filhas de 6 anos. 6 anos, O que a gente tem que ver? É aquilo que eu coloquei para ti. O tempo, ele tem que ser dividido. Tem que ter a brincadeira. A criança, ela evolui com o brinquedo, com a interação social, né? Com a interação com os pais. Então, assim, pode olhar celular? Pode. Tem momentos que é importante, assim, a distração, enfim, é como uma brincadeira. Mas elas têm que brincar, né? Tem que fazer os temas, tem que estar indo bem no colégio, não pode estar criando problema na escola, ou sendo hiperativas, ou com problemas de atenção. Então, assim, como você diz, não é proibido usar, não é ruim, né? Elas aprendem muita coisa, o jogo desenvolve habilidades também, mas tudo dentro desse limite. Né? Exato. Agora, claro que às vezes a gente deixa escapar, né? A gente está trabalhando, chega cansado, e muitas vezes escapa, principalmente fim de semana. Sim. E a gente crucifica bastante as redes sociais e tudo mais, mas eu percebo que a diferença das crianças de hoje em termos intelectuais, o meu filho de 13 anos, ele conversa sobre guerra, ele conversa sobre o presidente dos Estados Unidos. Duvido que eu falava essas coisas com 13 anos, entende? Eu tinha que esperar o horário do Jornal Nacional, que eu nem queria assistir. Então, o acesso a essas informações também é muito maior para eles. Então, tem o lado positivo, como tu falou. Tudo vai do tempo. Se souber usar. Porque tem um livro chamado Os Cretinos Digitais, que mostra o quanto a internet está deixando as pessoas mais burras, né? Os jovens mais limitados.
Porque eles estão ali, tem o TikTok, manda mensagem, posta foto, mas eles não sabem nada mais além disso. Eu acho que o teu filho é Pode ser uma exceção. Uma exceção, né? Gabi. Mas esse livro, Os Cretinos Digitais, é interessante porque ele mostra isso, o quanto as pessoas que estão rasas na internet são incapazes, estão são rasas. rasas. Né? A capacidade deles ler um texto, uma notícia, entender, compreender, é deplorável. Né? Até escrita. Assim, se tu pegar um adolescente, às vezes fazendo uma redação, é cheia de erros crassos, erros básicos de ortografia muito grandes, assim, por falta de leitura, por falta de... E provavelmente escrever. Quando tu tecla é sempre a mesma coisa. Quando tu escreve, cada letra tem um desenho. Né? Então, até para nós, né? Vamos combinar quantas vezes tu escreve alguma coisa. E hoje tu tecla tem o corretor automático. Nem isso, nem tu mesmo aprender com o teu erro, né? Porque tu nem vê que foi corrigido. Uma redação de um adolescente hoje em dia tá muito ruim. Exato, muito ruim. Então, assim, a internet é maravilhoso, mas aqueles poucos que sabem tirar proveito, né? Que estão usando para estudar. Então, nesse livro mesmo dos Cretinos Digitais, estava colocando o quê? Que o tempo de uso é 12, 13 vezes maior em jogo ou rede social do que usando o celular para estudar, ou para fazer alguma coisa que seja útil, ou para aprender alguma coisa. Né? Porque, claro que facilitou a vida, como eu falei, óbvio que o celular facilitou a vida da gente muito. Antes a gente precisava ir no banco, entrar numa fila. Hoje a gente resolve praticamente tudo pelo celular. Mas, ao mesmo tempo, para nós, é bom, porque a gente trabalha, tem menos tempo. Agora, para o adolescente, será que não era importante eles irem lá no banco, às vezes, tirar um talão de cheque, como a gente ia fazer para os pais da gente, e ficar na fila, ter paciência de esperar, fazer alguma coisa, fazer uma caminhada até o banco? Hoje, às vezes, para andar 3, 4 quadras, eles querem que tu leve, eles já não querem caminhar muito. Eu acho que isso mudou a rotina das crianças. Elas ficaram mais acomodadas, elas não correm, Claro que também o mundo mudou. A gente já não pode deixar que a gente andava de bicicleta na rua, brincava, ficava... Tem muito mais carro. Tinha mais liberdade. Hoje as crianças não pode largar. Então fica fácil tu deixar um iPad ali, eles ficarem se entretendo com aquilo. Mas eu acho que eles estão perdendo muita coisa da infância que a gente teve, coisas... Pode ser que para eles não seja importante, porque eles nem viveram isso. Mas eles estão perdendo. Eu acho que é um misto. Eles estão perdendo e estão ganhando. Depende de como souber usar, como a gente falou. Porque eu vejo que eles estão ganhando muito também. Eles perdem nesse quesito de paciência, na minha opinião. Nós tínhamos que esperar tocar a música boa na rádio, tinha que esperar a sessão da tarde para assistir um filme bom, ficava curioso para ver quais iam ser os filmes da tela quente daquele ano. Eles não, o filme que eles quiserem ver, eles assistem no celular, se quiser. Eu tinha que mandar carta, por exemplo. Né? Tinha que mandar carta. E quando era urgente, mandava o telegrama. Ia lá no correio para mandar um telegrama. Então, é evidente que assim, a internet é maravilhosa. No tempo de faculdade, tinha as bibliotecas. Né? Aí tinha aqueles livros desse tamanho, assim, que eram os artigos científicos. Os periódicos. Né? E aí eu achava um artigo ali que só tinha o título. Né? Esse artigo aqui eu quero ler, né? E aí tu pedia, eles encomendavam da Bireme, vinha aquele artigo depois de 2 semanas. Né? Hoje tu tem tudo ali. Por outro lado, na minha experiência, o que eu vejo é que a gente lia mais. Porque o que acontece? Tu teve trabalho para conseguir a informação. E aquilo tu valoriza mais. Então, hoje tu baixa 20 artigos científicos ali no telefone, no computador, foi muito fácil. Tu acaba não lendo. Tu pode pedir até para o chat resume para ti, tu nem precisa mais. Ou tu bota no chat, né? Ou tu bota no chat GPT ou outros que vão te dar um resumo, né? Então, assim, a informação muito fácil também tem isso, te estimula. Quando chegava um livro dos Estados Unidos que eu encomendava, então aquele livro tu devorava, porque demorou 2 meses para receber. Estava na expectativa de esperar. Hoje tu baixa no computador, tem ali 1.000 livros, 2.000 livros, aí tu acaba não lendo, porque é muita informação. Então tem que saber filtrar. E é isso que o jovem tem que aprender, a filtrar. O nosso foco dessa conversa contigo, na realidade, é entender, será que a tecnologia está melhorando a qualidade de vida? Será que os adolescentes estão crescendo com mais saúde do que outra geração, ou não, ou eles estão
ficando ansiosos, depressivos, irritados, impacientes. Isso é um misto, mas aí eu acho que entra naquilo que tu comentou lá no início, é o uso, é o bom senso, que nada em excesso. Não, mas certamente vai trazer problemas, porque esse uso não é dessa forma como a gente quer, né? Ele acaba sendo exagerado, excessivo, usado de uma forma inútil, no momento que um cérebro está em desenvolvimento, né? Então, uma criança que está com o cérebro em super desenvolvimento, recebe um super estímulo nas regiões de recompensa, ela já começa a apresentar problemas com a atenção, né? Ela já começa a apresentar dificuldades na relação social. O que se mostrou? Um estudo que, se tu colocar telas para criança até 2 anos, tu tem claramente atraso na linguagem, no vocabulário, na compreensão, né, no tempo de atenção e na interação social. Então, por isso que você diz, olha, até 2 anos não é para usar. Acho que esse é o ponto importante mesmo da gente comentar, porque o cérebro da criança está nesse desenvolvimento. É diferente de nós. E diferente de nós. E esses problemas cognitivos e sociais são reversíveis? Aí que tá. Esse é um estudo. A gente acredita o seguinte, por exemplo, um jovem que está usando muita tela e tu quer fazer como se fosse uma desintoxicação de drogas, né? Então, tu vai começar a organizar... Só para fazer o comparativo com drogas. Se nós começarmos a usar maconha, provavelmente nós não vamos ter consequências. A gente vai ter problemas da maconha durante a intoxicação. Agora, se um jovem começar a usar, um adolescente com 13, 14 anos, um uso pesado, ele vai ter redução do QI, né? Ele vai ter outras alterações, outras síndromes, porque o cérebro está em desenvolvimento, né? Então, nós viciar na internet é uma coisa, o jovem é outra. Por isso que tem que ter esse controle do jovem, né? O que se acredita? Que vai ter alterações. Eu acho que quanto mais precoce, maior o risco. Quando são crianças ou idade escolar, há alterações, porque se observa claramente que fica mais desatento, mais irritado, a atenção diminui, né, o isolamento social. Agora, são os circuitos que estão em formação. Nós não sabemos ainda assim, será que vai ser definitivo? Ou depois, parando com isso, fazendo uma desintoxicação, eles voltam ao normal, né? Eu acho que por um curto período de tempo, sim. Agora, nós não temos respostas ainda de um uso excessivo, uma criança que começou com vício aos 8 anos e continua com 10, com 12, né? Eu acho que essas alterações aí. Um teste rápido para ver se está tudo bem com a criança, pode ser meio exagerado. Pega o celular do teu filho na sexta e diz que tu vai devolver só na segunda. E que ele vai ficar sem celular, vai ficar sem internet, vai ficar sem jogos e vai ler. Vê se ele vai aceitar numa boa. Aí tu já vai ter um teste. É um teste. Tu vai observar os sintomas de abstinência. Que tá... Qual a importância que ele... Tudo bem, ele pode até achar ruim, mas pode aceitar, pegar o livro e ler. Mas a maioria não vai fazer isso. Ele pode ter uma reação inicial ruim. Né? Que é normal pela negação, pelo início. São crianças, então se tu disser não, uma coisa que eles vão reagir, podem chorar, mas assim, tem que ser um espaço curto que isso aconteça e que eles consigam depois se envolver em outras atividades. Agora, se aquela crise não passa, ou fica o fim de semana inteiro... Revoltado, irritado tá contigo, um problema, agressivo. Né? Uma reação inicial é normal. Né? Lá em casa a gente já testou algumas vezes. Lá em casa o castigo sempre era ficar sem celular. Então, eles sobreviviam. E vira e mexe estavam de castigo. Exatamente. Eu, como os meus filhos são mais velhos, mas eu noto a diferença do mais velho, dos dois, para que tem 20 anos. Ela já usa mais o celular... Aí tu vai olhar um filme, daqui a pouco ela já pega o celular. Já tem diferença entre eles. Ela veio, as amigas dela, final de semana, veio 2 ali para casa, elas ficam, aí eu mexo com elas. Vocês estão conversando pelo celular, porque elas estão ali, daqui a pouco já cada uma está no celular. É 2 gerações. É muito diferente. E assim, tem uma resistência, vamos olhar um filme, agora não sei o quê. Tu tem que insistir. E falando em celular, tem uma idade adequada que eles já podem ter o próprio aparelho? 13 anos, em média, né, em que eles precisam se... Porque, assim, a vida social hoje envolve o celular, né, o WhatsApp, combinar para sair, combinar para alguma coisa da escola. Então, saber onde eles estão, até para o pai e a mãe saber onde eles estão, né, com o localizador.
Então, se acredita, isso vai depender da maturidade, da capacidade do adolescente compreender. Mas tem um celular com linha, né? Não um celular ali que é só tipo um tablet para jogar. Aí você imagina, alguns vão dizer 12 anos, outros vão dizer 14, 13, mas fica por aí. Uhum. É difícil segurar até essa idade, vou te dizer. Os meus provavelmente tiveram antes, a Isa, Gisele. Não lembro com que idade. Porque... Não, mas na época não era tão comum. Mas 12, 13, Acho que o sim. Eduardo hoje está com 13, ele já faz tempo que tem celular, mas principalmente por isso, porque a gente começa a sentir essa necessidade. De contato, Nossos pais sobreviviam sem. Sim, Sem nós ter celular e eles sem precisar ter esse contato. Mas hoje a gente não sabe mais viver naquele mundo antigo. A gente tem esse efeito novo. O imediatismo toma conta, quer saber onde é que tu está. Ou vem para casa, vamos fazer. Sim, ele está num amigo. Então, eu mando mensagem para ele, Edu, agora é a hora de vir para casa. Eu podia ligar para a mãe do amigo, para a mãe do amigo e mandar vir embora. Também é a questão da responsabilidade, dele compreender. Porque, às vezes, quando ele está com o celular solto e longe de casa, tem esse risco de se envolver em coisas negativas. Né? E hoje os algoritmos ali mandam coisas que são prejudiciais, negativas, que não deve ser feito, não deve ser acessado pelas crianças. Tem esse risco. Né? Por isso que o pai, quando dá o celular, ele também tem que dizer assim, o celular é teu, mas o uso é a gente que comanda. Vou ter acesso eu posso, a hora que eu quiser, eu vou senha. pegar o teu celular e vou olhar. É. Eu quero saber o que tu está acessando aqui no celular. Isso é importante. Outra questão é as redes sociais, que eles começam a entrar nesse mundo de rede social muito cedo também. Já tem a própria rede social, já posta os próprios vídeos no Instagram, no YouTube, no TikTok. Já é outro problema. Que já é um problema também. Tu começa também. com a comparação social e de beleza. Né? Então, socialmente, o outro é mais rico. Até para nós. Até para nós. Não, com certeza, para todo mundo. Adulto, mas imagina, se para um adulto é difícil tu lidar com um comentário negativo, com uma falta de like naquele post que tu fez, imagina para uma criança. Até eu vi um estudo aqui que foi uma associação com a ONU do Relatório Mundial da Felicidade, que o uso intensivo de telas está deixando os jovens mais infelizes. Tudo bem, isso a gente já falou. Mas não está só relacionado ao tempo de tela, mas sim ao comparativo social, a dependência de tu ter aquele retorno. Tu postou, tu quer tantos likes naquela foto que tu postou. E o like também é circuito de recompensa. Recompensa. Né? Tu sentir que aquilo ali foi bem recebido. Mas acho que o comparativo que é o mais agressivo, né? O comparativo né? E assim, tem um estudo que ficou muito famoso. Depois, agora saiu o ano passado, parece que não deu o mesmo resultado. Mas que é assim, pegaram pessoas e foram fazer testes de atenção e raciocínio, enfim. Jovens, né? Jovens, universitários, pessoas adultas já. E um grupo deixava o celular em cima da mesa e o outro ia para fazer os mesmos testes, mas deixava o celular em outra sala. Eles observaram que aqueles que tinham o celular junto, mesmo que não estivesse usando, tinham 30% a menos de rendimento. Então, começou uma história de dizer que só a presença do celular reduzia em 30% a capacidade cognitiva. Né? Esse foi um estudo de 2017, parece. O que a gente observa? Já teve pacientes que com essa coisa do imediatismo, de estar conversando comigo, falando da vida dele, né? E aquele relógio aqui brilhando. Aí, cada vez que brilhava o relógio, ele olhava. Chama atenção. Chama atenção. Ou o telefone está ali no sofá e está dando sinal, está tocando. Né? Então, é óbvio que a pessoa vai render menos bastando estar a presença do celular ali. Com certeza. A gente observa isso no dia a dia. Se a gente deixa o celular lá distante, a gente consegue focar melhor no que a gente está fazendo. Porque vai lá ficar olhando as toda notificações hora, né? acabam nos trazendo de volta para ele. Às vezes tu entrou para olhar uma coisa e daí a gente acha que é TDAH, né, Jordano? A gente entrou, uma notificação, nem tu entrou para olhar aquela notificação, mas aí já entrou outra coisa e tu já esqueceu. Ia fazer já leva a outra, e aí quando vê, tu não terminou, fez o que não fez. E tu nem lembra o que tu foi fazer, que tu pegou. Claro que o diagnóstico, isso aí é o que a gente está dizendo do similar, né, ao TDAH, quer dizer, induzir sintomas semelhantes. Tu vai ver pela história que a pessoa não tinha TDAH, mas o uso excessivo vai proporcionar alguns sintomas semelhantes, e quanto maior o uso, pior. Às vezes pode deixar alguma sequela para sempre, não sabemos, né? Mas são os casos mais graves, né, de uso mais intenso. E realmente, às vezes assim, tu chega cansado, né? Tu tá aquele dia cansado, tu deita ali, pega o celular,
parece que aquilo tu relaxa, mas na verdade não. Não, Aí tu começa a olhar, porque parece que é bom, tu não precisa pensar, tu não precisa Não. só olhar a foto, rodar, quando tu vê, passou meia hora, 1 hora. é uma falsa sensação de Mas descanso. o que acontece? A Gabriela tem os pacientes dela que vão chegar e vão comer de noite, né? O cara que vai chegar vai beber de noite. A noite sempre é pior, porque o nosso controle de impulsos é mais fraco, né? A gente está cansado o dia inteiro, o cérebro acordado trabalhando, chega de noite, tu não tem mais controle de impulsos. E aí tu come mais, tu joga mais, tu bebe mais, usa drogas, né? Então a noite é para dormir e a gente não dorme, e aí Por isso que a gente as chega compras, né? à tarde. Acontecem tudo mais à noite, É muito então. mais à noite, Explica né? para nós se não tinha ouvido E à falar. tardinha eu também quero saber, Então, essa coisa que dá fome, a gente chega em casa e quer comer bastante. porque é assim, ó. Controle de impulso. É controle de impulsos, é cansaço, né? Quando tu tá mais cansado, tu tem menos controle de impulso. Porque para dizer não ao que é prazeroso, tu tem que ter muita energia, né? Então a pessoa está de dieta, chega ali um bolo, né? E aí ela tem que dizer não. Uma pizza. Pedir uma pizza de É. noite. Minha dieta eu posso comer 2 Idealmente. fatias de pizza. Só que de noite tu tá com esse controle Tu de tá impulso cansado, menor. o controle de impulso é menor, tu não pensa. Então as pessoas chegam, pois é, eu me segurei. Vê as pessoas que estão lá fazendo dieta. Qual é o horário que elas dizem? Não, café eu não tomo. Né? Almoço não tem problema nenhum. Mas aí lá, à problema é à tardinha, noite. começa o problema. Né? Exato. Então, isso é o que nós vamos encontrar em todas as drogas, em todas as dependências. Então, a gente chega cansado, vai estudar, não vai, mas vai ficar na internet. E aí vai ter mais chance de fazer compras também. Né? Por essa questão do controle de impulsos. Muito bom. Vamos fazer nossas perguntas Realmente, rápidas. eu já senti isso, assim. Com certeza. E Tentar no ali- consultório, o que eu mais escuto é isso também. Aí né? entra- com O paciente certeza. que controla o dia Compra. inteiro, chega à noite e não controla Aí tu vê mais. um negócio na internet, tu nem precisa. E aí, quando tu vê, tu clicou e tu comprou. E tem algum exercício, algum mecanismo para a gente melhorar esse controle Só uma noturno? questão antes da questão noturna, assim, que a gente tem que se evitar o celular, porque o celular é o seguinte, tu tem que dormir, o teu cortisol é baixo, ele é alto de manhã, vai baixando ao longo do dia. O cortisol é ativante. Aí tu pega o celular de noite e a menina está ali, perto de dormir, e aí vê que a amiga dela postou uma coisa e não tinha contado para ela. Né? Ou foi numa festa, ou fez uma... E ela disse, mas... E aquilo já eleva o cortisol dela. Né? Não fui convidada. Não fui convidado, ou não estou pertencendo, ou estou vendo que eu estou por fora. O seu cortisol se eleva. Né? E aí, claro, vai prejudicar o sono, vai prejudicar a qualidade do sono. Então, a questão noturna é isso. Agora, uma das maiores dificuldades é isso aí. Como é que tu faz de noite se tu não tem esse controle de impulsos? Né? São coisas aí mais comportamentais. Né? Ou, às vezes, tem que ver se tem associado um TDAH, uma depressão. Aí tu vai pensar em remédios. Mas é super difícil de noite, porque tu está super cansado. Tu vai ter que armar umas estratégias para não cair naquele teu vício. Né? E tem um outro problema. O vício ele é estimulado pelo ambiente. Então, o dependente de cocaína vai aqui na AGEM, né, que tem a fazenda aqui. Mas ele usa cocaína, usa maconha, usa álcool, ele vai sofrer horrores. Aí ele vai lá no consultório, faz uma semana que está lá, como é que está a fissura? Não tem nada. Mas tu não está sofrendo? Não estou. Por quê? Porque o ambiente é muito importante, né? E a expectativa. Então, tu sai de um lugar que não tem expectativa de usar droga. Então, tu já tira aquilo da cabeça, porque não tem. O ambiente mudou completamente, né? Então, isso aí, os gatilhos que despertam o desejo não estão presentes. Então, quando tu achava que aquela pessoa ia sofrer muito, ela não sofre. Diferente se ele Né? estivesse num... Agora, se ele está em casa, ele não consegue, porque aí tem o gatilho, tem o ambiente, tem a Vai fissura, pra uma boate, tem a vai pra uma- expectativa de usar, que tu já está lá, ele está trabalhando, Sai na noite. ele já está ali 4 horas, eu vou sair daqui, eu vou beber, eu vou sair daqui, vou fumar uma maconha, né? Ou vou jogar. Então, a expectativa gera o desejo. Se tu não tem expectativa, tu diminui muito o desejo. Isso Se mudou o ambiente, então, às vezes, tu vai ter que arrumar estratégias noturnas, que às vezes a pessoa, não, olha, às 6 horas tu vai para casa, vai caminhar, né? Ou vai ter que ir para a academia, ou vai visitar alguém, né? A hora que tu tem controle de impulso é que de manhã tu vai no mercado, não Não à noite. não à noite, coisas desse tipo. Tu vai ter que arrumar estratégias, dependendo do caso, para tentar controlar isso. Essa questão da expectativa acontece bastante nos spas de emagrecimento. Normalmente a pessoa vai lá, come menos,
mas sente menos fome, porque tu mudou já o foi ambiente. preparado para isso. Pra Tu não comer tem uma pouco. e não tem uma concorrência do lado comendo um X e tu Não. comendo uma saladinha, todo mundo Tem. igual, todo mundo junto, então na mesma busca. Gisele, vamos fazer umas perguntas rápidas aqui para um bate-pronto aqui, Jordana. As telas causam danos permanentes no cérebro jovem? Não soubemos ainda. O vício de tela é um sintoma de algo maior, como um TDAH, ou é causado... Qual é a causa desse Pode transtorno? ser, mas é bidirecional. Né? Pode as duas coisas. O uso de medicamento é sempre necessário no tratamento de vício em telas? Não é sempre. Depende das comorbidades. E existe um uso saudável de rede social para quem já tem uma tendência à ansiedade? Existe, claro. Senão não poderia ninguém que tem ansiedade ou depressão assistir. Pode assistir, só que vai ter que ter alguns ajustes. Né? É possível se considerar um bom pai e uma boa mãe sem se culpar e mesmo assim ter um filho viciado em telas? Pode. Se culpar é mais difícil, eles se culpam, né? Mas pode ser bom pai e boa mãe, porque tem coisas que estão fora do nosso controle. Né? Como um filho que foi muito bem criado, mas depois, por influências sociais ou comorbidades, começa a usar drogas, por exemplo. Então, nem sempre. Os pais não... Pode ser excelente pai e ainda assim ter problemas. Os pais têm uma tendência a se culpar, né? Tem tendência. Muito claro. grande. Tem, muito comum. Sempre isso acontece muito. Acho que eu mimei Onde demais. que eu errei? Eu dei muita coisa. Fui muito Às vezes, enérgica. Não tem nada a ver, que ele tem uma doença, ia ter de qualquer jeito. Fui muito enérgico. Será que eu controlei muito? É complicado, a gente nunca tem uma dose, né? Não tem manual, então tu tem que para ser pai, né? Não Então tem a gente vai manual. aprendendo com as experiências. Né? Tem que ter o bom senso sempre. Né? Essa é a ideia do nosso episódio, tentar passar um pouquinho desse conhecimento na parte técnica, né? Então, eu e a Gisele viemos aqui mais como ouvintes e curiosas, né? Passamos um pouquinho da nossa experiência também, mas a parte técnica tu nos ajudou lindamente. E o que ficou desse episódio? Controlar, né? Que os pais têm que ter acesso aos celulares dos filhos, limitar o uso diário. Ver o que se está fazendo no celular Exato, também, né? saber com quem está conversando, que tipo de conteúdo está usando. Evitar à noite, né? Diminuir o uso à noite para ter um sono melhor, um sono de mais qualidade, para estar disposto para ir no colégio no outro dia, para ir para a escola, para estudar. Ter amigos, fazer leitura, fazer coisas diferentes, não ficar só no celular. Que pode São ser uma coisas boa básicas. ferramenta se a gente souber usar, né? São coisas básicas e pequenas, que às vezes vai ter um pouquinho de queda de braço no início, mas depois eles vão acabar aceitando e seguindo a orientação dos pais. Mas então, Jordano, muito obrigada pela tua presença aqui, foi muito legal os teus esclarecimentos. Novamente, queremos agradecer aos nossos apoiadores, Banco Sicoob, Eclac Viagens, Casa Simone Interiores e a Action, por mais esse episódio e até o próximo. Um brinde. Vamos lá. Saúde.